E se eu te dissesse que existe um lugar no mundo onde você literalmente entra no universo de Star Wars? Não é réplica, não é cenário de filme. É um planeta inteiro construído do zero, com sua própria língua, seus próprios segredos e sua própria cultura. Um lugar onde você pode pilotar a Millennium Falcon, montar o seu próprio sabre de luz e ser capturado pelo Império. Sejam muito bem-vindos a Star Wars Galaxy Edge. Hoje eu vou te contar histórias e curiosidades que muitas pessoas que já visitaram não conhecem. Vou te levar pelos bastidores da criação mais ambiciosa da Disney da última década. Vou te mostrar detalhes escondidos, segredos dos Imagineers e vou te mostrar por que esse lugar vai te deixar com a boca aberta, mesmo não sendo fã do Star Wars. Então bora pro vídeo. Tudo começou em uma sala de reuniões na Califórnia em 2015. A Disney tinha acabado de comprar a Lucasfilm por 4 bilhões de dólares em 2012 e o mundo inteiro estava esperando para saber o que ia acontecer com a franquia Star Wars dentro dos parques. E foi durante a D23 de 2015 que fizeram um anúncio que todo fã de Star Wars sonhava. Seria construída uma área totalmente imersiva de Star Wars nos parques da Disney. E aí começou um dos projetos mais complexos da história do Walt Disney World. O nome escolhido para esse planeta foi Batuu, com 2 U's. Mas por que um planeta fictício e não um lugar onde os fãs já conhecem de cor? A resposta é simplesmente genial. Os Imagineers queriam liberdade criativa total. Se eles escolhessem um lugar que os fãs já conhecem, eles teriam que ser 100% fiéis. Criar um planeta novo significa criar algo totalmente original, com suas próprias regras, sua própria língua e sua própria cultura. E ainda assim estar dentro do universo de Star Wars. E foi exatamente isso que fizeram. Batuu não foi inventada do nada para os parques. Os Imagineers trabalharam diretamente com Lucasfilm Story Group para criar a história completa do planeta antes de colocar um tijolo no chão. Batuu apareceu pela primeira vez em 2018 no livro Tron Alliances. Olha, me desculpa da pronúncia nesse vídeo, tá? Porque eu realmente não sou um grande fã de Star Wars, eu confesso. E isso não foi coincidência, foi parte do plano para transformar Batuu em um lugar real dentro do universo de Star Wars. E a ideia central era a seguinte: Batuu fica na borda de Outer Rim, na fronteira com as regiões desconhecidas. Antigamente era uma rota comercial movimentada, um ponto de parada essencial para exploradores e comerciantes que se aventuravam pelos confins da galáxia. Mas quando as rotas de hiperdromo modernas deixaram o planeta de lado, Batuu foi gradualmente esquecida pela República, pelo Império e depois pela Primeira Ordem. Esse esquecimento foi proposital. O lugar virou refúgio para contrabandistas, foragidos, aventureiros e qualquer pessoa que precisasse sumir do mapa. E é exatamente por isso que a Galaxy Edge tem aquele ar de esquecido no tempo. As construções são antigas, remendadas e improvisadas. As espiras negras gigantes ao redor são na verdade troncos petrificados de árvores extintas há milênios. E cada rua, cada beco e cada estabelecimento foi construído com essa história de fundo. Antes de falar de atrações e segredos, deixa eu te contar um pouquinho da escala desse projeto. A construção da Galaxy Edge demorou mais de 6 anos, desde a ideia inicial até a finalização. As obras começaram em abril de 2016, com mais de 6 mil trabalhadores, e foram criados mais de 7 mil objetos para decoração e parte do cenário. De luminárias a maçanetas, de textura de parede até peças de decoração em restaurantes e lojas. Nada foi comprado em loja, foi tudo fabricado propriamente para Batuu. A Galaxy Edge no Hollywood Studios em Orlando ocupa uma área de aproximadamente 5 hectares. Só para você ter uma ideia da dimensão, o Epcot ocupa mais ou menos 120 hectares. Então se você pôr no papel, 5 hectares acaba ficando pouco. Mas quando você tá lá dentro, parece que o trabalho nunca acaba. Os Imagineers usaram técnicas de escala forçada. Aquele mesmo truque que a Disney usa no Magic Kingdom para fazer o castelo parecer maior do que é. Eles utilizaram nos edifícios ao fundo para parecerem mais distantes do que realmente estão. Agora a cereja do bolo, a Millennium Falcon. A réplica construída para Galaxy Edge tem 30 metros de comprimento e é a maior réplica feita na história da humanidade. Você consegue ver ela já quando está chegando na área, imponente e um pouco inclinada, como se tivesse acabado de pousar às pressas, exatamente como Han Solo faria. Você sabia que todos os sons que você escuta na Galaxy Edge, eles não foram inventados? Eles são sons reais, capturados da trilha sonora e das gravações originais dos filmes. Esses arquivos de áudio foram fornecidos pela Lucasfilm para garantir a autenticidade absoluta. Chegou a hora de falar sobre as atrações dessa área. E vamos começar pela Millennium Falcon. Millennium Falcon Smuggler's Run é uma atração que funciona de um jeito que você raramente vê nos parques temáticos. Você não é apenas um passageiro, você é parte da tripulação, e o resultado da missão depende do que você faz na cadeira. A história é a seguinte: Hondo Ohnaka, um pirata simpático que aparece em Clone Wars e Rebels, fez um acordo com Chewbacca para usar a Falcon em uma missão. Ele precisa de uma tripulação e você foi recrutado. A missão? Voar até o planeta Corellia para interceptar um carregamento de Coachon. De novo, eu não sei se estou pronunciando certo. Coachon é um combustível para você viajar na velocidade da luz, e ele está num carregamento da Primeira Ordem. A cabine da Millennium
Millennium Falcon acomoda 6 pessoas em 3 diferentes funções: 2 pilotos, 2 artilheiros, 2 engenheiros. Os pilotos controlam a direção da nave com um joystick. Os artilheiros disparam os canhões com botões à frente deles. Os engenheiros puxam as alavancas para ativar os escudos e reparar danos. E aqui tá o detalhe que muda tudo. A simulação responde às suas ações. Se os pilotos forem ruins, a nave vai bater bastante. Os engenheiros vão trabalhar igual louco. Se os artilheiros errarem muito a mira, o carregamento vai diminuir. No final, você recebe uma pontuação e um relatório da missão. A fidelidade da cabine é impressionante. O interior da Millennium Falcon foi construído baseado nos projetos originais dos filmes. Os Imagineers tiveram acesso aos arquivos originais da Lucasfilm para recriar cada painel de controle, cada detalhe dos assentos e cada textura das paredes. Agora a novidade: a partir de maio de 2026, essa atração vai ganhar uma missão completamente nova, com o Mandalorian e o Grogu, e é a primeira grande atualização dessa atração desde sua abertura em 2019. Isso mostra que a Disney está comprometida em manter a Galaxy Edge nova e relevante. Agora eu preciso falar de uma atração que muitas pessoas consideram a melhor do mundo. Não a melhor da Disney, a melhor do mundo: Star Wars Rise of the Resistance. Quando a atração abriu em dezembro de 2019, as filas chegaram a 8 horas de espera. 8 horas para uma atração apenas. E isso já diz muito sobre o que a Disney conseguiu criar aqui. A Rise of the Resistance é muito mais do que só uma atração. É uma experiência de múltiplos ambientes que somam para criar algo que você nunca viu em nenhum outro parque temático. Mas antes de entrar nos detalhes, deixa eu te contar um pouco da história que você está vivendo. A timeline da atração começa 4 meses depois da Batalha de Crait, confronto que você vê quase no fim de Os Últimos Jedi. A General Leia Organa envia a espiã Vi Moradi para Batuu para estabelecer uma nova base secreta da Resistência. Você foi recrutado para se juntar à causa. A experiência começa muito antes de você entrar na atração em si. Na fila você passa por uma tenda da Resistência repleta de detalhes. Mapas, equipamentos, comunicações interceptadas, cada objeto conta uma história. Depois você entra numa sala e recebe um briefing em holograma da Rey com o BB-8, que explicam a missão. Você vai ser transportado em uma nave da Resistência para um encontro de emergência, mas aí a Primeira Ordem aparece e captura a nave inteira. O que acontece a seguir é o que torna Rise of the Resistance diferente de tudo. Você não está numa atração, você está preso dentro de um destruidor estelar. Quando você finalmente entra nos pods, a experiência combina projeção, robótica, salas ao vivo e efeitos físicos. A tecnologia dessa atração envolve mais de 100 robôs, sistemas de projeções com resolução de cinema, sistemas de movimentos que não são as tradicionais trilhas que a Disney sempre usa e muito mais. A atração tem múltiplas salas físicas, com os grupos sendo movimentados de maneiras que você acaba nem percebendo, o que cria a ilusão de estar em um espaço muito maior do que realmente é. Depois de salvar, ou pelo menos tentar, a galáxia inteira, todo aventureiro precisa de uma pausa, né? E o Olga's Cantina é um bar que é também um dos mais difíceis de conseguir reserva em toda o Walt Disney World. A cantina pertence a Olga Garra, uma personagem criada especificamente para a área, uma líder do crime local que não aparece nos filmes, e sua cantina é o lugar onde toda a gente da galáxia se mistura. Contrabandistas, membros da Resistência, agentes do Império, comerciantes e aventureiros de todos os tipos. O DJ da cantina é um droid chamado RX-24, e os fãs mais antigos vão reconhecer o nome. É o mesmo piloto robótico da atração Star Tours original, que operou na Disney de 1989 até 2010. Os Imagineers trouxeram esse personagem de volta como uma forma de homenagem. Ele meio que se aposentou e agora ele virou DJ. O cardápio da Olga's Cantina é simplesmente uma obra de arte, então eu recomendo você parar ali para dar uma olhada. Se existe uma experiência que aciona o lado crianças de todo mundo na Star Wars Galaxy Edge, é o Savi's Workshop. Lá você constrói seu próprio sabre de luz. Eu não tô falando daquela porcaria velha de plástico assim que você joga e faz pá, e quebra em 3 segundos. Eu tô falando de um sabre de luz premium, com lâmina iluminada real, com sons reais e que vibra e faz toda aquela zoom, 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 zoom do filme. O processo começa quando você entra no workshop, que tem uma atmosfera de loja clandestina e secreta. Um personagem chamado Savi conta a história das peças e dos cristais, criando um ritual que transforma a montagem num momento verdadeiramente especial. Depois você escolhe o cristal Kyber, o coração do sabre, que determina a cor da lâmina. Agora presta atenção nesse número. Existem mais de 120 mil combinações possíveis, entre punhos, peças, cor, tamanho, tudo. Ou seja, a probabilidade de você ter um sabre de luz igual do seu amiguinho é muito baixa, só se você for muito azarado mesmo ou ele estiver te copiando. A experiência custa em torno de $300. É caro? Sim, mas quem passa por isso diz que é a experiência que você vai levar pra vida toda, literalmente. O sabre vem numa maleta especial e ele é feito pra durar, então fica tranquilo. E a lâmina encaixa e tira, então é muito mais fácil pra você transportar. Complementando o Savi's Workshop, existe o Droid Depot, onde você pode construir o seu próprio droid. O conceito é similar, você escolhe as peças, monta o seu droid na linha de montagem e sai com um companheiro personalizado. Os modelos disponíveis são o R-Series, aquele do R2-D2 e o BB Series, do BB-8. Mas o que eleva a experiência aqui é o que acontece
acontece depois que você compra. Ao sair pela Galaxy Edge com o seu droid, ele vai reagir aos ambientes ao redor. Ou seja, você pode passar por algum lugar e ele fazer aquele barulho lá de... Os droids custam de 120 a 150 dólares. Uma área temática da Disney sem comida não é uma área temática da Disney, né? E a Galaxy Edge tem um dos cardápios mais criativos de todas as áreas. O restaurante principal é o Docking Bay 7 Food and Cargo, que fica na mesma área onde está a Millennium Falcon. O conceito é que é uma doca de abastecimento de naves. E a comida segue a estética de mantimentos da galáxia. Olha, eu vou te falar que não tem nenhum item nesse cardápio que seja normal, viu? Mas a qualidade da comida é genuinamente boa. Mas o item mais icônico dessa área não está no restaurante. Você já assistiu o Despertar da Força e Os Últimos Jedi, você com certeza já viu Luke Skywalker bebendo leite de uma criatura completamente bizarra. A Disney recriou esse leite nos parques e é vendido em Batuu nas duas versões. O leite de Talassirian, aquele azul, e o leite de Kadu, que é aquele verde. Eles não são literalmente leite. Acabei com a magia, foi mal. São bebidas à base de planta levemente adocicadas. O azul ele é um pouquinho mais cítrico e o verde ele é um pouquinho mais adoçado. E ó, vou te falar, beber o leite azul na frente da Millennium Falcon é algo que vale a sua fotografia. Vou te contar um último grupo de histórias antes de encerrar esse vídeo. Como a Disney literalmente construiu um planeta. O maior desafio não foi técnico, foi conceitual. Os Imagineers queriam ter criado um lugar que parecia ter existido por séculos. Então cada decisão de design foi pensado historicamente. E isso resultou numa técnica da Disney de contar histórias através do desgaste. As paredes têm algumas manchas de óleo, onde os droids costumavam se apoiar. Existe desgaste no chão, como se gerações inteiras já tivessem passado por ali. Então tem ferrugem, descascamento, remendo sobre remendo, tudo para deixar ele um pouquinho mais velho. Nada disso é acidental. Cada marca de desgaste foi colocada de forma estratégica, baseada na decisão de quem são os habitantes de Batuu e o que eles fazem no dia a dia. Olha, eu poderia ficar horas falando sobre a Galaxy Edge. Tem diversas lojas, easter eggs escondidos, referências a filmes não lançados, trilha sonora original e muito mais. A Galaxy Edge não é apenas uma área temática, ela é uma experiência completa. É a prova de que quando você tem visão, orçamento e talento criativo, o resultado pode ser algo que muda completamente a expectativa de todo mundo. Se você ainda não visitou a Galaxy Edge, eu só tenho uma palavra para te dizer: vá! Não importa se você é fã de Star Wars ou não, a experiência com certeza vai ser incrível. Você quer planejar a sua viagem de forma estratégica para não passar horas em fila, já sabe, né? Manda mensagem nesse perfil aqui. A nossa equipe estará pronta para realizar a sua viagem dos sonhos a qualquer momento. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo pro seu amigo que é fã de Star Wars e nós nos vemos nas filas.